Fala pessoal, tudo certo? Gente, então como eu prometi, eu vou fazer um vídeo para vocês ajudando aquelas pessoas que querem tirar a certificação em Google AdWords, certo? Então a certificação antes ela era feita com 2 provas, que você se tornava certificado pelo Google, e agora ele se tornou 5 provas, tá? Você tem 5 tipos de certificações, ou mais até, tá? Mas basicamente você tem o que? Pesquisa, display, vídeo, shopping e o Analytics, tá? Basicamente são 5 que você precisa. Eu fiz a minha formação em rede de pesquisa e passei, fiz a minha formação em vídeo e também passei, e esse vídeo aqui é para ajudar você que vai fazer, né, a prova de vídeo, tá? Depois eu estarei fazendo um outro vídeo falando sobre display, pesquisa e assim vai. A ideia aqui é ajudar vocês, porque quando eu fui fazer eu tive muita dificuldade, então eu tive que fazer um documento de 30 páginas para que eu conseguisse estudar, porque eu não sabia muito bem nem onde procurar. Então basicamente a gente tem que entender assim, o que o Google quer saber? O Google quer saber se você conhece o Google e as formas de fazer o trabalho no Google. Olha bem o que eu falei, o Google e as formas de fazer. Então vão ter perguntas ligadas ao Google. No caso da prova de YouTube, perguntas ligadas, não prova de YouTube, né, prova de vídeos, mas basicamente é no YouTube. Você vai entender perguntas ligadas ao YouTube. Qual o número de pessoas que assistem ao YouTube, quantos por cento está ligado a dispositivo móvel, quantos por cento está ligado, né, a vídeos que tem som. Então são perguntas ligadas ao YouTube, tá? Você estuda ali no Skillshop, ali você consegue estudar, você consegue isso aí, tá? Então eu vou falar contigo aqui, ó, assim, são 50 perguntas, na verdade 50, a de display são 49. Então eu vou te falar aqui exatamente o que caiu na minha prova para trocar uma ideia contigo e já te ajudar e você já conseguir estudar mais direcionado, tá? Então a primeira pergunta que eu tive foi uma pergunta sobre afinidade, né? Ou seja, público de afinidade. Então são perguntas ligadas a público, fica esperto com isso aí. A segunda pergunta foi sobre parceiros, para você conhecer um pouquinho como que gerencia o parceiro, como que os parceiros são remunerados, coisas desse tipo, tá? Depois teve uma pergunta sobre bumper, que é um tipo de anúncio que é nos 6 segundos, que você consegue estudar também aí no Skillshop. Pergunta sobre YouTube, né, características, quantos por cento das pessoas olham o YouTube e tudo mais, tá? Visita a loja, essa pergunta me pegou, tá? Por quê? Porque é uma métrica do Google usada em alguns países quando a pessoa tem várias lojas físicas. Então ele direciona pessoas para as lojas, tá? É bem interessante. Uma pergunta sobre eventos. Eventos é assim quando alguém tem um filho, quando alguém compra uma casa ou passa na faculdade. Isso são eventos que mudam a vida da pessoa e o YouTube, o vídeo consegue trabalhar em cima disso, tá? Pergunta sobre remarketing. Pergunta sobre o SurveyMonkey, as pesquisas, né? Então pergunta sobre para que servem as pesquisas do Google. Pergunta sobre público-alvo semelhante, que é aquele público-alvo semelhante a algo. Se eu tenho uma lista de clientes, eu posso mandar essa lista para o YouTube, para o Google, para o vídeo, e os caras vão conseguir ver qual lista que é parecida com esse público aí, tá? Uma pergunta bem difícil que eu achei ligada ao design. Como é a narrativa de um vídeo? Como que deve ser feito? Ele começa como igual TV? Não, então é o contrário. Ele começa com uma tensão muito alta, depois ele vai caindo. Diferente da TV que começa com uma tensão baixa, sobe e depois cai. Mas isso aí você estuda ali também, é tranquilo, tá? Depois teve uma pergunta aqui sobre demográfico. Demográfico são aquelas informações como idade da pessoa, onde ela mora, homem, mulher e tal. Isso aí é interessante, tá? Pergunta aqui também sobre hábitos, né? Sobre padrão de consumo. Pergunta sobre contexto, para você entender quando que as pessoas veem os anúncios, tá? Pergunta sobre Google Trends, ou seja, como que se usa a ferramenta de Google Trends. É tranquilo, né? Só para ver tendência. Pergunta sobre quantos por cento dos vídeos tem som e vídeo, né? Então é 95%, mas você vai estudar isso aí, você vai achar. Pergunta sobre o Analytics, que tipo de informações eu consigo no Analytics, são informações de tempo real e total de exibição, tá? Pergunta sobre masthead, ou cabeçalho, né? Ou seja, são aqueles vídeos que ficam fixos no cabeçalho e aqueles vídeos que ficam no feed, tá? Então é uma pergunta bem interessante. Pergunta sobre Outstream, que é sobre os vídeos que ficam fora do YouTube, ou seja, nos parceiros. Pergunta sobre Action, Brand Life e TrueView. Então, assim, basicamente o que você tem que estudar? Estuda aquele material que tem ali no Google, tá? Estuda ele 100% e vai pegando os ícones. Stream é isso, Discover é isso, Bumper é isso. Vai estudando e vai anotando, tá? Público-alvo semelhante é isso, Remarket é isso, Brand Lift é isso. Vai anotando, Brand Lift, né? Vai anotando. Depois você estuda em cima disso e você faz a prova, tá? Eu fiz, olha, umas 5 vezes até passar essa e o outro umas 7 vezes, eu acho, tá? Por quê? Porque eu sempre ficava sem estudar algo, e aí eu caía assim daquele lá e eu rodava, então eu acabei estudando tudo e aí deu certo. Por isso que eu fiz 30 páginas para poder estudar, tá? Eu não tenho como eu te dar a pergunta, porque a pergunta muda toda hora,
Não posso fazer isso também, mesmo que eu pudesse, essa pergunta mudaria. Tem um zilhão de perguntas que eles pegam 50 para te dar, mas eu peço que você entenda assim, o que é o YouTube, como que a marca que anuncia no YouTube consegue ter resultado, como que o cliente consegue ter resultado com, né, vendo o material, e a partir disso você faz sua prova tranquilamente, tá? Vou fazer um outro vídeo falando sobre o display, falando detalhes sobre o display para você ficar ligado e poder te ajudar, tá? Mas com essa base aqui, ó, mais o que tem ali que você precisa estudar, não tem como passar sem estudar, você consegue tirar até os 80% tranquilamente aí, tá? Lembrando que depois tu vai ficar visível no painel do Google e se alguma empresa precisar de alguém certificado, ele pode ir lá e vai conseguir te encontrar, tá? Acho que essa é uma das vantagens, tá? Mas basicamente é isso aí, são tipos de anúncio, como que o criativo funciona, o que é o YouTube, Analytics, Masterhead, Outstream, Google Trends, contexto, design. Eu estou dando uma lida aqui, eu fiz um material para poder te ajudar aqui, conforme as perguntas iam caindo, eu ia anotando só para poder fazer um vídeo para ti, tá? Mas basicamente é isso aí, tudo isso aí que não tem erro, tá bom? Boa sorte na prova e se passar depois comenta aí embaixo para nós ou me chama lá no Instagram, Rodrigo Marrone _ para poder trocar uma ideia com você, tá? Grande abraço!